coração. Abra o seu, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Receba o pastor Wagner batendo palma e adorando a Deus. Aleluia. Amém. 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 Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Primeiramente, eu quero glorificar a Deus pela oportunidade que foi me dada nesses 9 anos da igreja. Eu estou na Portas Abertas desde o ano de 2003, irmãos, mas que eu converti faz 15 anos. Eu fui curado na igreja Portas Abertas, eu entrei cego, não andava, a medicina me deu um ano de vida, mas para a honra e a glória de Deus, estou aqui hoje. Então quero glorificar a Deus pela vida do meu líder, pastor Alexandre Guilherme, pastor Alexandre Júnior, pastora Regiane, que Deus abençoe vocês de uma forma extraordinária. Amém? O pastor Alexandre Júnior falou aqui sobre José. Eu não quero pregar sobre José, mas ele disse aqui sobre José. A história de José é tão tremenda. Por quê? Porque tudo começou por causa de uma inveja. Por causa de quê? Por causa de uma túnica de várias cores. Se fosse olhar nos olhos humanos, primeiro que tinha que receber aquela túnica era Rubem, um dos filhos mais velhos de Jacó. Mas quando eles pegaram aquela túnica, imagino eu, pastor Rinaldo, Deus abençoe o senhor grandemente, imagino eu, cada um colocando a mão naquela túnica e experimentando aquela túnica. Então passou pela mão de Rubem, passou pela mão de Naftali, de Assé, Zebulon. Mas quando eles experimentaram aquela túnica, a túnica não serviu em nenhum dos seus irmãos. Mas quando eles olharam também a túnica em José, ela também não servia em José. Mas pastor, por que ela não servia? Não servia em José. Imagino eu, o próprio José, perguntando para o teu pai assim: pai, todos os meus irmãos experimentaram a túnica e não serviram nele. Mas todos os irmãos também falaram com José: não serviu em mim, mas também não serviu em você. Aí imagina José chegando para próximo do seu pai: pai, o senhor me deu uma túnica que ela não serviu nos meus irmãos, mas também não serviu em mim. Você sabe o que Jacó disse para José? Cresça, mas cresça dentro do propósito. 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 Amém? Deixa eu ver quem trouxe a tua Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Salmos. O tecladista vai me ajudar aí essa noite. Salmo 40. Salmos 40. Todos encontraram? Assim está escrita a palavra do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou
os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Pode se assentar glorificando ao Senhor. O texto que está em voga é um texto conhecido por todos que estão aqui dentro. A Bíblia, em 1089 capítulos, 31.173 versículos, o livro de Salmos é colocado na galeria dos livros poéticos da Bíblia Sagrada. Salmos não são lidos, salmos são cantados. Por isso que o livro de Salmos, nós não falamos capítulos, porque salmos é cantados ao Senhor. A palavra salmos significa louvores cantado com instrumento de corda a Deus. O livro de Salmos também é conhecido como livro do saltério. O salmista do Salmo 33, verso 2, ele diz: louvai ao Senhor com saltério, que é uma harpa de 10 cordas. Salmos, ele é dividido em 5 partes. Essas partes que foram divididas no livro de Salmos, eles ajuntaram e escreveram 150 salmos. Portanto, que o livro de Salmos é um livro tão importante porque Salmos, ele também é cantado como um hino da nação de Israel. Para você entender que Salmos é tão importante, a Bíblia diz que Jesus, quando ele dá a última ceia, depois ele chama os discípulos para cantar um hino. Alguns historiadores, como Champlin, ele diz que Jesus cantou o hino de Salmos, conhecido como Salmos Halel, que é do Salmo 113 ao 118, que é salmos cantados antes da Páscoa. Para falar de salmos, nós falamos de grandes salmistas. Falamos de Emã, Etã, Asaf, os filhos de Corá. Falamos de Salomão, de Moisés, de Agu, um dos anciões de Salomão. E não esquecemos de falar de Davi. Por que toda vez que nós falamos de salmos, nós falamos de Davi? Porque Davi, em 150 salmos, Davi, ele salmodiou 73 salmos. Falar de salmista é totalmente diferente da palavra salmodiador. Salmista é aquele que compõe o livro de Salmos, que escreve a música. Falar de salmodiador, aquele que canta o louvor de salmos. Salmos são louvores de lamentações, louvores de súplica, louvores de lágrimas, de batalhas e de guerras. Portanto, que tem louvores de lágrimas, que o salmista Davi, ele que escreveu o Salmo 30, verso 5, que todos nós conhecemos, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Quando Davi disse isso, versos anteriores, Davi disse: a minha alma estava à beira de uma sepultura. Em outras palavras, Davi estava dizendo: eu estava próximo da morte,
mas Deus ainda me resgatou. Por que para falar de Salmos nós lembramos de Davi? Davi é o único salmista e o único rei que ele recebeu 3 unções. Nós lembramos de Davi porque a primeira unção que Davi recebe, ele está dentro da casa de seu pai. A segunda unção, Davi recebe na cidade de Hebrom, aonde Deus levanta Davi naquela cidade como rei. A terceira unção de Davi, ele recebe em Jerusalém. Portanto, que na caminhada de Davi, Davi reina 40 anos. 7 anos e meio ele reina em Hebrom. 33 anos ele reina em Jerusalém. E com 70 anos, Davi morre. Algo me chama a atenção porque quem está escrevendo o Salmo 40 também é Davi. Davi que escreve o Salmo 40 dizendo: esperei com paciência no Senhor. Alguns que estão aqui dentro se identificam com alguns salmos de Davi. O Salmo 23, o primeiro salmo escrito por Davi, não foi o Salmo 1, foi o Salmo 23. Por isso que quando ele diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quando Davi estava dizendo isto, Davi estava dizendo dentro da tua própria casa. As batalhas e as guerras que Davi viveu foi dentro da tua própria casa. E cada um se identifica com algum salmo. Alguns se identificam com o Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro, ele vem do Senhor. Alguns se identificam com o Salmo 70, quando diz: apressa-te, Senhor, em me socorrer no meio da luta, da aflição. Todos nós queremos que Deus apressa e nos socorre. Mas aqui também tem alguém que se identifica com o Salmo 40. Quando Davi diz: esperei com paciência no Senhor. Mas antes de falar desse texto, eu primeiro tenho que tirar uma construção da tua mente. Algo que você construiu sobre o Salmo 40. A primeira coisa que pessoas constroem sobre o Salmo 40 é quando alguém pergunta para alguém assim: já casou? Ele diz: não, porque eu estou esperando no Salmo 40. Eu tenho que tirar da tua cabeça também, quando você abre a Bíblia, está de um propósito. Quando você abre a Bíblia, cai no Salmo 40. Aí você disse assim: Deus está mandando eu esperar. É uma resposta de oração. Eu também tenho que tirar um pensamento da sua cabeça. Quando alguém vai procurar um emprego, abre a Bíblia e diz assim: Deus está mandando eu esperar, que Ele tem uma porta melhor para mim. Não. O Salmo 40 é um testemunho que Davi está dando em forma de música. Mas é um testemunho de uma experiência que Davi viveu. E esse testemunho é uma experiência que Davi vive, só ele, Deus. É por isso que algo me chamou a atenção no texto aqui. É a forma que Davi começa dizendo no Salmo 40. Ele começa dizendo assim: esperei. Se você for entender da forma que Davi está dizendo, a palavra esperei não é presente. A palavra esperei não é futuro. Davi só escreve o Salmo 40 depois que ele vive a experiência com Deus. Quando ele está dizendo aqui, ele está dizendo de passado, de algo que ele viveu, de uma experiência que próprio Davi viveu entre ele e Deus. Quando eu li o Salmo 40, se você for entender,
Aqui mostra Davi e Deus sozinho. Uma experiência sobrenatural. Falar de experiência, eu lembro da experiência que Moisés viveu. Quando Moisés vê uma sarça pegando fogo. A Bíblia diz assim que Moisés, primeira atitude que Moisés diz, o texto diz que Moisés virava para ver a sarça pegando fogo. Então a primeira coisa que me chamou a atenção, Moisés estava no lugar certo, na posição errada. Portanto que ele virou. E quando ele olha para a sarça, a Bíblia diz que ele começa a ver que Deus está querendo falar com ele. Ele se aproximou da sarça. E quando ele se aproxima da sarça, a primeira coisa que ele vê, presta atenção. Primeiro ele viu a sarça pegando fogo. Depois ele ouviu Deus falar na sarça. Aí quando ele se aproxima da sarça, a Bíblia diz que Deus fala com ele: Moisés, tirai a sandália dos seus pés. Então me mostra o que, pastor? Primeira coisa que me chamou a atenção no texto, que quando Moisés tira a sarça do pé, tira a sandália dos seus pés, é Deus dizendo para ele: Moisés, não adianta você me ver, não adianta você me ouvir, se você não me sentir. Porque tem gente que vê, tem gente que ouve, mas nunca sentiu a presença dele. Porque, pastor, se a sarça estava pegando fogo, preste atenção. Aquele lugar, quando Moisés tira a sandália, aquele lugar devia estar pegando fogo de uma forma sobrenatural. É a mesma forma de dizer: ouve, vê, mas primeiro também tem que me sentir. Quantas pessoas aqui têm ouvido Deus, têm visto Deus, mas ainda não tiveram uma experiência de sentir? Eu vim de Belo Horizonte para dizer para ti que esta noite será a noite da transformação nesta casa. Eu estou pregando para alguém que disse assim: eu quero entrar naquele culto essa noite, mas eu quero viver uma experiência nova com Deus. Eu vim de Belo Horizonte apelando para lá, para profetizar sobre a tua vida. Você vai viver um novo tempo de Deus sobre a tua vida. Lendo o Salmo 40, eu fui tirar algumas lições desse Salmo 40. A primeira lição que eu tirei foi quando Davi diz: esperei com paciência no Senhor. Ele está dizendo algo que eu vivi entre eu e Deus. Mas o que me chama a atenção no texto, preste atenção, depois que Davi disse que ele esperou, ele está dizendo assim: mas não esperei de qualquer forma, esperei com paciência. Deixa eu perguntar algo para a igreja aqui. Quem aqui já orou a Deus pedindo assim: Deus, me dá paciência? Levanta a mão. Quem já orou pedindo a Deus: Deus, me dá paciência? Por que você está dizendo isso, pastor? Olha a experiência que Davi viveu. Romanos capítulo 5, verso 3. Coloca para mim. Coloca aí para mim no telão. Romanos 5, 3. Olha a experiência que Davi viveu, tá? E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Então a primeira coisa que Davi está dizendo, que o Salmo 40, ele estava vivendo um momento de tribulações. Porque se ele escreveu que ele teve paciência, está mostrando que no momento da tribulação, das guerras, das batalhas, das lutas, dos abandonos que Davi viveu, porque a experiência entre Deus, ele está dizendo assim, que a tribulação produziu paciência. Mas presta atenção, aí quando Davi fala da paciência, ele continua dizendo no verso 4 assim: e a paciência, ela me produziu experiência,
experiência. Davi está dizendo: a luta que eu vivi, a experiência com Deus, ela me trouxe paciência. E a paciência gera experiência. E a experiência é esperança. Porque a esperança, pastor, toda vez que fala a palavra esperança, é porque aquele ainda acredita que Deus fará grandes coisas ao teu respeito. Olha o que já diz. Olha que ainda há esperança para a árvore, se for cortada, mas ela sendo cortada, ainda ela brotará renovos. Eu estou pregando para alguém para dizer: se prepara, está chegando um novo tempo sobre a tua vida. Eu vim de Belo Horizonte a Belém do Pará para profetizar sobre a tua vida. Se prepara, chegou o tempo de viver o sobrenatural de Deus. Aí Davi continua dizendo no Salmo, olha o que ele continua dizendo: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim. Vocês não estão entendendo. Quando Davi estava esperando, presta atenção, Davi esperando, mas quando Davi estava esperando, Davi olha para o céu e vê um Deus se inclinando para ele. Olha a pessoa, ela vê Deus se inclinando para ele. Porque, pastor, quando Deus se inclina para Davi, quando Deus se inclina para Davi, Deus está trazendo uma mensagem para Davi. Sabe qual é, pastor Leonardo? Não é o homem que se inclina para você, Davi, mas quem está inclinando para você, Davi, é aquele que está com as mãos no controle de tudo. Deus está mostrando para Davi: Davi, não é qualquer um que está se inclinando para você. Quem resolveu se inclinar para você é aquele que está no controle da situação. Davi, quem está se inclinando para você é aquele que resolveu te socorrer, Davi. Quem está se inclinando para você, Davi, é aquele, Davi, que não esqueceu de você, que não esqueceu de você, que não esqueceu de você. Aí Davi continua dizendo, olha o que Davi continua dizendo: ele se inclinou para mim. Por que é tão forte quando Davi disse assim, ele se inclinou para mim? Porque quando Deus se inclina, preste atenção, olha aqui para você entender. Quando você olha para o alto, você vê estrela, você vê nuvens. Mas quando Deus se inclina, presta atenção, as estrelas, as nuvens, está debaixo do trono de Deus. Vocês não entenderam? Está tudo debaixo do trono de Deus. É por isso que o Salmo 89, olha quando Deus fala assim, achei Davi. Presta atenção, para achar alguém é algo que se perdeu. É algo que está perdido e Deus fala assim, achei Davi. Imagino eu, pastor Marcos Borges, eu tenho filho. Quando os meus filhos perdem algo, eles acham a alegria deles de encontrar aquilo que eles acharam. Então imagina a alegria de Deus de achar um adorador. Imagina a alegria de Deus de encontrar Davi. Achei Davi. Achei Davi. Por quê? Aí quando Deus fala assim, achei Davi, olha o que Deus fala no Salmo 89, para quem não sabe. Deus fala assim, mas espera aí,
com santo óleo, eu ungi. Mas sabe o que Deus fala, pastor Reinaldo? Eu preciso de uma testemunha. Olha o que Deus diz. Eu preciso de uma testemunha para me ungir Davi. Vai, vou chamar o pai dele da unção? Não. Eu vou chamar os irmãos dele para unção? Vou abrir o Salmo 89. Vocês falam assim, pastor, não acredito. Vou te mostrar a testemunha que Deus chamou. Abre aí para mim, Salmo 89. Quando Deus fala assim, ó, olha, presta atenção. Eu preciso de uma testemunha para a unção de Davi. Aí Deus fala assim, quem será minha testemunha? Verso 37. Será estabelecido para sempre como a lua. A testemunha no céu é fiel. Deus diz assim, ó. Por quê, pastor? Preste atenção para você entender. Porque quando Deus manda ungir Davi, olha o que ele fala com Samuel. Sabe o que ele fala com Samuel? Samuel, pega o chifre de azeite e vem. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou lá esperando na casa. Sabe o que Deus está dizendo? Eu já estou lá, Samuel, te esperando. Então imagina, olha que preste atenção. Deus lá na casa de Jessé, vai ungir Davi e deixar uma testemunha. Olha o que Deus fez. Deus fez assim, ó. Uma corda igual boiadeiro. Lá na lua. Se aproxima. Vai ser testemunha de Davi. O que será fiel? Eu estou pregando para alguém que está aqui. Eu estou dizendo para alguém que está aqui. Eu não sei a forma que você entrou nesse culto, mas para o Senhor parece te dizer, se prepara. Serão 4 dias de manifestação de Deus. Experiência. Uma experiência que Davi viveu com Deus. Será que eu estou pregando para alguém que quer viver uma experiência com Deus essa noite? Pastor, eu preciso viver uma experiência com Deus. Davi viveu uma experiência com Deus. Por quê, pastor? Olha a experiência. A palavra esperei aqui é um verbo passado, de algo que passou, de algo que aconteceu. É um verbo. Quando Deus se apresenta para Moisés, ele fala assim, Moisés. Primeira coisa que Deus está dizendo para Moisés, eu sei o teu nome. Eu conheço o teu DNA. Porque muitas pessoas perguntam, preste atenção. Olha para você ver. Quem deu o nome para Moisés? Filha de Faraó. Quem? A filha de... Mas espera aí. Filha de Faraó deu o nome para ele? O judeu, primeira coisa que ele faz é escolher o nome. Como que ele chamava antes? Se quem deu o nome foi a filha de Faraó. Porque ele ficou 3 meses na casa da tua mãe escondida. De que ela chamava ele? Que nome que ela deu? Porque a primeira coisa do judeu é o quê? O nome. O significado do nome. Se quem deu o nome foi a filha de Faraó, antes dela dar o nome, como será que Joquebede chamava ele? Moisés. Aí a Bíblia diz que, olha a experiência. Ela prepara o papiro, coloca ele nas águas, o cesto com papiro. Sabe o que significa papiro? Alguém sabe o que é um papiro? Não sabe?
Papiro é aquilo que eles usavam para escrever a palavra. Quando ela preparou Moisés no cesto, no papiro, estavam falando assim: primeiro, coloca ele dentro da palavra. Coloca ele dentro da palavra. Porque dentro da palavra ninguém vai destruir o projeto. Porque dentro da palavra ninguém vai destruir o propósito. Se ele estava dentro da palavra, ninguém podia destruir. Outra coisa, a experiência. Aí vai lá. A filha de Faraó, o nome dele será Moisés. Quando ela fala assim: a partir de hoje será meu filho, preste atenção. A partir de hoje será o meu filho. A filha de Faraó levantou a própria mãe de Moisés para poder amamentá-lo. E durante 15 anos, quantos anos? Moisés morou dentro da tua casa. Por quê, pastor? Porque mesmo ela dizendo assim, preste atenção, olha que ele será meu filho. Deus estava dizendo para ele: pode ser filho dela, mas ainda não está preparado para o palácio. Primeiro ele teve que crescer dentro da tua casa. Porque tem hora que nós queremos crescer fora e esquecer das coisas de dentro. Primeiro ele cresceu dentro da tua casa. Ele cresceu dentro da tua casa. Para depois ele ir para o palácio. Oh, alabassúria. Alabanda candarada, alabaxé. Aí Deus disse para ele: Moisés. Olha o que Deus disse para ele: Moisés. Em outras palavras, Moisés. Deus chamou ele pelo... Aí ele perguntou para Deus assim: peraí, mas quem é o Senhor? Deus falou com ele: fala com o meu povo. Mas ele perguntou para Deus assim: quem é o Senhor? E Deus respondeu quem era? Sim ou não? Respondeu. Mas o que Deus falou com ele? Eu o quê? Eu sou. Mas por que Deus não disse assim: eu sou Jeová? Porque ele perguntou para Moisés, Moisés perguntou para Deus: quem é o Senhor? Então, se Deus tinha o nome de Jeová, por que Deus não disse que era Jeová e Deus disse assim: eu sou? Se a palavra sou, preste atenção, ela é um verbo presente. Em outras palavras, é a mesma forma de Deus dizer para Moisés: eu sou o Deus só de hoje. Porque a palavra sou, ela é um verbo que é presente. E Deus apresentou para ele, nos olhos humanos, como Deus só do presente. Mas a palavra sou é um verbo. Sabe como que Deus apresentou para Moisés? Eu sou aquele Deus de João, capítulo 1, verso 1. Vocês não entenderam? No princípio era o verbo. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu sou Deus de ontem, Moisés. Eu sou Deus de hoje e serei o Deus de amanhã. Porque se Deus se apresentasse para Moisés, ele disse: eu serei o que serei. Mas ele disse: eu sou o que sou.